Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso aos domingos, das 5 às 5:30 da tarde, para refletir sobre assuntos de relevância da minha, da sua, da nossa fé católica apostólica romana. Ousado é o nosso propósito, já há vários programas, a partir do primeiro domingo desse ano, comentar os Salmos, versículo por versículo, com os padres da Igreja. Depois de uma introdução de mais de 40 de dezenas de programas, não creio que a gente vai chegar ainda a 600 ou 700 programas, mas já demos um pontapé no primeiro domingo desse ano e o nosso propósito é avançar até quando Deus nos permitir. Depois de uma introdução de mais de vários domingos, estamos já a comentar o Salmo 1. No programa anterior, terminamos refletindo, comentando com os padres da Igreja o versículo 4 do Salmo 1. Agora vamos ao versículo 5 desse Salmo, sempre com os padres da Igreja. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Esse versículo é a continuação do versículo 4, onde se diz: os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. É interessante que no versículo 4 se fale de ímpios, mas aqui no versículo 5 a expressão não é essa, a expressão é pecadores. Alguém pode até sustentar, e de fato em qualquer dicionário da língua portuguesa, ímpio, etimologicamente impio, não santo, é o pecador na prática. Mas há uma diferença na escritura entre ímpio e pecador. Os ímpios não suportarão o juízo e não permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. São duas realidades diferentes. Quem nos ajuda a entender a diferença entre ímpios e pecadores é Santo Agostinho. No comentário a esse versículo, vamos ao texto. Os ímpios não suportarão o juízo, porque como a poeira serão carregados da superfície da terra. Com razão se afirma serem os soberbos privados do que ambicionam, o poder de julgar. Torna-se isso mais compreensível na frase seguinte: nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. Costuma-se repetir assim, de modo mais explícito, o que já fora declarado. Pecadores são os ímpios. Acima se encontra o juízo. Aqui, na Assembleia dos Justos. Ou certamente, se ímpios e pecadores não se identificam, porque todo ímpio é pecador, todavia nem todo pecador é ímpio. Os ímpios não suportarão o juízo, quer dizer, ressurgirão não para serem julgados, porque já estão condenados a penas bem determinadas. Os pecadores, porém, não ressurgem na Assembleia dos Justos para julgar, mas provavelmente para serem julgados, conforme se disse a respeito deles. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a obra subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que? Através do fogo. Assembleia dos Justos é uma expressão que no Novo Testamento se aplica aos eleitos, aqueles que serão colocados à direita. Nós professamos que esses julgarão não somente os condenados, no sentido de ratificarão a sentença pronunciada por nosso Senhor, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, mas também
julgarão os anjos. A 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz que nós julgaremos os anjos. Agora, com a explicação de Santo Agostinho, fica fácil você entender por que o versículo 4 fala de ímpios e o versículo 5 fala de pecadores. Ímpios, no versículo 4, são como a palha que o vento leva, não suportarão o juízo. Como eles não suportarão? Quer dizer que eles deixarão de existir? Eles serão dizimados? Não. Não suportarão no sentido de não resistirão, não se justificarão, não poderão dizer palavra alguma diante daquele que tudo sabe e tudo vê. Agora pulemos para os pecadores. Os pecadores não permanecerão na Assembleia dos Justos. Ou seja, no versículo 4, não suportam. No versículo 5, não permanecem. A distinção à direita e à esquerda, ela significa incompatibilidade absoluta entre uma realidade e outra. Jesus colocou na parábola de Lázaro e do rico Epulão, que se encontra nos tormentos do inferno, essa distância. Nas palavras de Pai Abraão, entre nós e vós existe um abismo, de sorte que aquele que está aqui não pode passar para lá, e aquele que está aí não pode passar para cá. Ou seja, é impiedade, ou, se nós quisermos, pecador. O pecador é o que pratica a impiedade. A impiedade é a prática do pecador. Pecador e ímpio significam, num certo sentido, a mesma coisa. Ambos estão em pecado mortal. E por estar em pecado mortal e por se encontrar em pecado mortal, na hora derradeira, jamais subsistirão no sentido de jamais se justificarão. A morte estabiliza a condição da alma da pessoa, de sorte que quem morreu em pecado mortal jamais se arrependerá. E quem morreu na graça de Deus jamais cometerá pecado. São como a palha que o vento leva. Imagem curiosa do versículo 4. A palha levada pelo vento significa falta de estabilidade, falta de firmeza. Vocês se lembram, por falar nisso, a imagem utilizada por Jesus no capítulo 5 e 6 do Evangelho segundo Mateus? O homem que edifica a sua casa sobre a areia. Não aguenta, não subsiste. Aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, esse é o que se assemelha a uma casa edificada sobre a areia. Dito isso, agora vamos para o versículo 6. Ah, não! Ainda temos aqui uma coisinha para explicar no versículo 5. O texto diz o seguinte: não suportarão o juízo. Não suportar pode ser entendido não aguentar e esmorecer, mas como também não ter capacidade absolutamente de reagir, de se justificar, de se autocomprazer na sua conduta, no sentido de, Senhor, um momento, eu quero dizer que na verdade eu sou o santinho, eu sou inocente e sua sentença é dura demais, sua sentença é rigorosa demais. A coisa não é assim. São Cirilo de Jerusalém, nas suas famosas catequeses, livro 18, capítulo 14, tem uma pontuação a fazer sobre essa expressão. Não suportarão o juízo. Vamos a ela. Quando se diz não suportarão o juízo, isto quer dizer, ressurgirão não para o juízo, mas para a condenação. Deus não precisa de muita investigação, pois no instante da ressurreição serão castigados. Não suportarão. O Apocalipse, num dos seus capítulos,
estamos ali entre os capítulos 4, 5 e 6, a respeito da vinda do Senhor, diz: e quem suportará o dia do Cordeiro, o dia da ira do Cordeiro? Quem aguentará a sua ira? O juízo, e já abordamos isso em dezenas de programas, aqui no programa Luz da Vida, ao falarmos dos novíssimos, verdades esquecidas, morte, juízo, inferno e paraíso, quando tratamos do juízo, nós vimos, acho que mais de 60 programas, somando todos, dá cerca de 178 programas. O juízo não vai durar nem um segundo. Deus Todo-Poderoso, que sabe de tudo, que sonda tudo, que perscruta tudo, prorromperá a sua sentença, ratificando a condição de nossa alma na hora em que nós deixarmos esta vida. Não suportar significa, portanto, você não aguenta aquilo que está por vir, mas você é uma alma imortal. Você não morrerá jamais. O não suportar significa não concordará, não tentará se justificar, não tentará rever, não conseguirá reverter essa situação que você mesmo criou. O pecado mortal, a condição de fechamento, a condição de refração absoluta da criatura diante do seu Criador, e isso significa inimizade com Deus, isso significa ruptura com a sua amizade. O pecado mortal possibilita isso. Portanto, o coração do homem fechado nas trevas, ele não suporta a luz da mesma maneira que o morcego não suporta a luz. Não suporta significa detesta. Não suporta significa odeia. Não suporta significa isso me irrita. É nesse sentido que se diz que o morcego não suporta a luz. Por favor, versículo 5, não suportarão o juízo. Frase dura, frase dolorosa, frase terrível, que ilustra, de fato, a condição dos condenados que ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Está terminando o nosso primeiro bloco. Peço a você que aguente aí um pouquinho com seu televisor, seu celular, seu computador ligado, porque depois do breve intervalo, nós voltamos para comentar esse belíssimo Salmo 2. Um grande abraço. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, o programa Luz da Vida, dedicado ainda ao comentário do Salmo 1. No primeiro bloco, fizemos algumas pontuações, e precisamente com Santo Agostinho e São Cirilo de Jerusalém, sobre o versículo 5, que diz: por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos. O texto se refere aos ímpios citados no versículo 4, já comentado, que diz: os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Antes de nós passarmos para o último versículo desse salmo, que é o versículo 6, o primeiro salmo é um salmo pequeno, um salmo que só tem 6 versículos. Vamos pedir a ajuda de São Jerônimo para nós entendermos o seguinte: como conjugar a frase de Jesus em João capítulo 3, versículo 18, que diz: quem crê em mim não será julgado, quem não crê em mim já está julgado. Jesus disse isso categoricamente no diálogo com Nicodemos. Eu vou repetir: quem crê em mim não será julgado. Quem não crê em mim já está julgado. Ora, quem crê não vai ser julgado. Quem não crê já está julgado. Então quem é que vai ser julgado no último dia? Como conjugar então
a frase de Jesus com o versículo 5 desse salmo. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Então, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, tem uma explicação. No Evangelho segundo João, lemos: quem crê em mim não será julgado. Quem não crê em mim já está julgado. Mas quem então deverá ser julgado? Se aquele que crê não será julgado, e aquele que não crê já foi julgado. Quem será julgado no dia do juízo? Busquemos compreender quem está no meio entre aquele que crê e aquele que não crê, isto é, quem deve ser julgado. Quem crê não será julgado. Quem crê não peca. Quem possui uma fé autêntica não peca. Enquanto acredita e a fé se traduz em obras de pessoas convertidas, o crente não peca. Portanto, não pecar não significa dizer a impossibilidade de você cometer pecado ao longo da vida, mas significa, enquanto você professa a fé e procura viver de acordo com ela, você não peca. Isso significa que, se você fraquejar, se você não se mantiver na graça, escorregou, negligenciou, sucumbiu diante da tentação, obviamente, você pecou. Mas pecou porque contradisse você a fé que você professava, que você professa, que você sustenta naquele ato, naquela atitude pecaminosa, naquele ato pecaminoso. Então agora vamos de novo com muita clareza, tomara, explicar essa frase de Jesus. Quem crê em mim não será julgado? No sentido, se você no derradeiro instante de sua vida tiver vivido pela fé, e essa fé se tiver traduzido com obras de pessoa convertida, você vai ser julgado diante de Deus. Lógico, todas as pessoas, mas não vai ser julgado para ser condenado. Depois, quem não crê em mim já está julgado. Ou seja, já nesta terra, enquanto você que podia crer e decidiu não acreditar, que acreditava e decidiu rejeitar a sua fé, ou que acreditou, mas não viveu de acordo com a fé que professou, fé sem as obras é morta, diz São Tiago. No momento em que você decide isto, enquanto você se encontra nesta condição, você já está julgado, isto é, já está condenado. Já está condenado, mas tem a possibilidade de se arrepender. Já está condenado porque Deus Todo-Poderoso, que conhece o seu coração, se Ele chamasse você nessa hora, nessa condição, se o estado de sua alma, que é este agora, assim se encontrar na hora da morte, o seu juízo será de condenação. Portanto, aqui é uma conjugação entre tempo e eternidade. Ou seja, quem crê em mim não será julgado, no sentido, julgado para ser condenado. Não vai ser julgado ouvindo isso, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Pronto, aqui está a explicação e São Jerônimo nos ajudou bastante a compreender isso. Quem crê em mim não será julgado. Enquanto você vive da fé, e essa fé se traduz em obras de pessoa convertida, julgado para o inferno você não estará, não será, não ouvirá sentença terrível, desde que essa condição agora, no presente, perdure até o derradeiro instante de sua vida. Agora, quem não crê em mim já está julgado. Mas está julgado, mas esse juízo de Deus pode ser revertido. Já está julgado porque Deus afirma, Deus sentencia. Quem vive na graça de Deus não é condenado, está na amizade com o Senhor. Mas quem vive nas trevas, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Vejam, será condenado. Futuro. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aqui é no presente.
Quem não crê em mim já está julgado. Será porque ainda não aconteceu o juízo? Está porque Deus Todo-Poderoso conhece o coração e ele não está sujeito ao antes e ao depois. Você é que está sujeito ao antes e ao depois. Portanto, você já está condenado enquanto estiver no pecado. Mas se você tiver a graça de dizer aquilo que o ladrão arrependido disse a Jesus na cruz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Arrependimento sincero, arrependimento profundo. Verdadeiramente você não será julgado. Para o céu você irá, hoje estarás comigo no paraíso. E chegamos finalmente ao versículo 6 do Salmo 1. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Que interessante. O Senhor conhece e o Senhor ignora. O Senhor sonda os corações, sabe do que se passa dentro do coração do homem, seja ele justo, seja ele um sério candidato à perdição. O Senhor cuida dos justos e os ímpios se condenam, se perdem. Porventura, Deus Todo-Poderoso tem os seus prediletos. O Senhor conhece os que são seus, diz a Escritura. Já comentamos isso dezenas de vezes. Agora vamos pedir a ajuda de Santo Agostinho para situar o conhecer de Deus, o amor de Deus, o querer de Deus com relação aos justos e com relação aos ímpios que se candidatam à perdição. Com a palavra Santo Agostinho. Porque o Senhor vela sobre o caminho dos justos. Como se afirma que a medicina conhece a saúde e não as doenças, embora as doenças sejam descobertas pela arte médica, assim é possível dizer que o Senhor conhece o caminho dos justos e ignora o dos ímpios? O Senhor nada ignora. No entanto, declara aos pecadores: nunca vos conheci. Foi dito que o caminho dos ímpios leva à perdição, como se dissesse: o Senhor não conhece o caminho dos ímpios. Mas explicitamente se diz que ser ignorado pelo Senhor equivale a perecer, e ser conhecido por Ele significa permanecer. O ser relaciona-se com a ciência de Deus. O não ser ao desconhecimento da parte dele, porque o Senhor diz: eu sou aquele que é. E eu sou, me enviou até vós. O verbo conhecer na Bíblia não tem um sentido apenas de intelectualidade, de conhecimento, de apreensão de verdades, mas tem um sentido místico também, no sentido de participar da vida do outro. Deus conhece o justo, vela pelo caminho dos justos. Isto é, os justos, enquanto vivem na graça, são conhecidos por Deus e Deus os conhece. Se trata aqui de uma amizade, de uma participação na intimidade do outro. Já o ignorar, no caso aqui, os ímpios, cujo caminho leva à perdição, o ignorar, não vos conheço, é a frase que o noivo pronunciará para as virgens imprudentes que chegaram tarde demais e a porta da casa se fechou e a festa começou com as virgens prudentes e o noivo. Não vos conheço significa eu reprovo a conduta de vocês, não aceito a conduta de vocês. Aqui está, portanto, o sentido de conhecer e ignorar, conhecer e desconhecer. Finalmente, São Jerônimo, comentando esse último versículo, diz: se os ímpios perecerão, não haverá para eles qualquer possibilidade de conversão. Mas não foi dito que os ímpios perecerão, mas o caminho dos ímpios leva à perdição, o que significa a impiedade perecerá. Portanto, não o ímpio, mas a impiedade mesma. Então, não o homem que foi ímpio, porque se ele se converter, a impiedade perecerá. Enquanto caminhamos, nós podemos separar a impiedade do homem, o homem e sua impiedade,
O homem, Deus ama. A impiedade, ele rejeita. A ira de Deus se acende do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, diz Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pois bem, Deus Todo-Poderoso reprova sempre a impiedade. Se na hora da morte o homem estiver na impiedade, leva consigo sua impiedade e será castigado por causa disso. Isso significa dureza de coração. Isso significa não arrependimento. Isso significa o propósito de perdurar na condição de pecado mortal. Obrigado pela sua audiência. Peço a você que colabore conosco, depositando na conta da Associação do Senhor Jesus sua doação para a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. É mais um vultoso empreendimento da nossa século XXI em favor da evangelização. Obrigado pela sua doação. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Terminamos o Salmo 1. No próximo encontro, começaremos a comentar com os padres da Igreja o Salmo 2.